Fala galera, tudo bem? Não se assustem, esse é o Papo de Ponta. A diferença é que dessa vez o Emerson, que normalmente conduz as entrevistas, vai ser o entrevistado. E eu vou conduzir essa conversa. Meu nome é Michael Gil, eu sou jornalista e aqui na Tecnoponto eu trabalho criando conteúdo. Tá? Então quero convidar você que nos assiste pelo Facebook, nos assiste pelo YouTube ou escuta no podcast a conferir essa conversa que tem muita coisa legal. Tá bom? Vamos conferir? Fala, Emerson, e aí, tudo bem? Como é que é para você, assim, já começando a nossa conversa, né? Como é que é para você inverter dessa vez os papéis, né? Você normalmente é um entrevistador e hoje está sendo entrevistado. Como é que está sendo essa sensação para você? Mike, é estranho, mas era esperado, né? Porque desde que eu comecei a fazer o Papo de Ponta, o pessoal fala assim, pô, quem é esse cara? Então eu achei que a gente tinha que dar uma invertida para poder bater um papo mais ali contando essa história, né? Mas é estranho, é engraçado porque eu faço o Papo de Ponta e eu me sinto no comando, como se eu estivesse ali mirando a arma para alguém, né? Agora que eu estou parecendo que eu que estou sendo, eu estou na mira, tá vendo? É estranho, mas vamos em frente. Legal. Eu estou falando, comecei, na verdade, essa nossa conversa falando sobre inversão de papel, porque a gente vai acabar abordando isso durante a nossa conversa, né? Mas vamos Sim. começar do princípio. Né? Vamos apresentar o Emerson. Quem é o Emerson? Como o Emerson começou a carreira dele? Vamos falar sobre tudo isso, começando primeiro com você, resumindo um pouco de quem é você. Vamos lá. Cara, o Emerson é um cara que sempre sonhou ter seu próprio negócio, né? Isso é um sonho de criança mesmo ali. Eu acho que quando eu tinha, sei lá, 8, 9 anos de idade, eu já montava clubinho com o pessoal, os meninos da rua ali, já tinha essa ideia de ficar tentando comandar e tal. Aquela criança mandona, né? É engraçado porque hoje, quando eu percebo, eu vejo assim, a liderança ela se demonstra na infância, mas ela é muito mal compreendida, né? As pessoas pensam que a criança tem aquele hábito de mandar e tal, não sei o quê, ou então de falar como ele quer. E aí, depois, se educar bem ali no sentido de dar capacidade, né, estudo e tal, você vai conseguindo direcionar essa ideia de comando. E aí, começa com aquela ideia da empresa de um homem só, como eu acho que todo mundo, a maioria das pessoas que vão assistir esse podcast também passa por isso, né? Começa lá com o sonho, eu vou montar meu próprio negócio, eu sou o próprio negócio, e vai passinho de cada vez, passinho de cada vez. Gosto muito de empreender, então, se pudesse falar assim, resumir o Emerson, é isso. Uma pessoa que sonhou em empreender e sempre gostou de empreender e é feliz empreendendo. Não importa se a gente está no momento bom, se está no momento ruim. A minha vida é sempre estar empreendendo, montando um negócio ou então tocando alguma coisa. Acho que Uhum. seria um resumo na parte profissional, acho que seria isso. Tá. Como você falou, você é um empreendedor, você tem um negócio anterior, inclusive, à Tecnoponta, né? A gente vai voltar um pouquinho aí no tempo para falar um pouco sobre isso também, né? Mas como foi, antes de você começar a ter os negócios atuais, aquilo que você acabou construindo, como foi a escolha do caminho que você ia seguir? Quais foram esses primeiros passinhos que você deu profissionalmente falando? Você pode detalhar um pouco mais para a gente? Então, eu costumo falar que meu primeiro negócio foi a banda, porque com 15 anos de idade, ali, 16 anos de idade, eu entrei para uma banda de rock e mesmo sem perceber, e hoje eu já vejo isso, né? Eu cuidava para comprar os instrumentos, cuidava da afinação dos instrumentos, aí eu ia atrás de local para a gente tocar, e depois eu ia atrás do estúdio para a gente gravar, e eu ia na gráfica para fazer panfleto, e ali eu achava que a música ia ser o meu futuro, mas na verdade era aquele negócio em si, né? Ali eu estava aprendendo, ainda como muito jovem, estava aprendendo como lidar com o empreendimento, naquela época foi a banda. O vocalista da minha banda se mudou para Brasília, e aí eu já também tinha acabado o ensino médio, a ideia, o que vai ser da vida agora, eu comecei a estudar a área de tecnologia. Só para não ficar parado, vou estudar tecnologia, ainda naquela época não existiam tantas faculdades à disposição, então era mais Isso era que difícil entrar na ano? faculdade. Cara, era 89 ensino fundamental, 92, 93, Uhum. 94, acho que para ser mais preciso, é época da Copa lá do Romário, Uhum. né?
Então, eu aí comecei a estudar na área de tecnologia, e eu odiava a tecnologia, não suportava. Computadores, para mim, parecia uma coisa de nerd, eu não suportava isso. Mas aí eu comecei a estudar essa área de tecnologia, e um dia alguém falou para mim assim, poxa, por que que você não pode me ensinar? Né? Me ensina a mexer com isso, é tão legal o que você faz e tal. Eu trabalhava com Photoshop, CorelDRAW, tinha lá uma influência do meu cunhado que trabalhava com isso, né? E aí eu comecei a ensinar, aí eu falei, meio que natural, né? Se você quer que eu te ensine, eu vou então cobrar uma mensalidade. E ele falou, eu topo. Aí no quarto, lá em casa mesmo, minha mãe liberou, eu comecei a dar aula em casa de informática. E aí, um aluno, dois alunos, quatro alunos, seis alunos, eu percebi que ali tinha alguma coisa para eu fazer. Comecei a estruturar esse movimento, aí isso tudo dentro da casa da minha mãe. Minha mãe liberou um quarto para mim, eu fui tocando essa operação inicial. Aí o que aconteceu? Eu cometi o primeiro erro de administração. E aí depois, quando eu fui estudar, eu percebi. A minha mãe, ela mora no centro de uma cidade aqui do litoral chamada São Vicente. E ali todo mundo chega fácil, porque todos os ônibus passam por ali, era muito fácil. E quando eu fui falar, vamos dar um passo, vamos crescer, eu aluguei um imóvel no bairro e perdi todos os meus alunos, porque aí já não era mais tão fácil chegar. Então eu lembro que, pô, o que aconteceu de errado, né? O lugar era mais bonito, o curso era o mesmo, eu era a mesma pessoa, só que eu perdi todos os meus alunos naquela ocasião. E isso aconteceu por conta de um erro, né? Quando você estuda administração, principalmente na parte de marketing, você tem lá os 4 P's do marketing, um deles é a praça. Eu errei na praça, eu fui para um lugar longe dos meus clientes. Nessa ocasião, como eu praticamente estava passando muita dificuldade porque não tinha mais alunos naquela ocasião, e eu comecei a trabalhar, produzir coisas daquilo que eu estava ensinando. Então, como fazia cartão de visita, fazia panfletos, e naquela época era bem interessante, que era o seguinte, eu pegava imagens, por exemplo, lá, não sei se você lembra, naquela época tinha uma campanha da Parmalat, que tinha um bebezinho nos bichinhos, aí ele fala, tomou? Sim, Lembra dessa super marcante campanha? daquela época, sim, lembro. Foi uma campanha bem legal. E como eu estava lá no bairro, que eu pegava? Eu pegava aquelas das revistas que tinham essa imagem, e aí eu recortava o rostinho das crianças e ia nas escolinhas, batia a foto de um monte de criança, montava com frases Dia das Mães, alguma coisa, e fazia uns quadrinhos para vender. E era bem legal, assim, eu ficava inventando essas coisas e ficava mantendo a minha operação, né? Eu fui pai muito cedo, com 22 anos eu já fui pai, então eu tinha um filho para criar, então era bem difícil, e eu ficava criando essas coisas para poder dar sequência. Aí começou a popularizar a impressão digital, né? As pessoas, houve uma inversão de estratégia, onde as companhias que fabricam as impressoras passaram a fabricar as impressoras mais baratas e o cartucho mais caro. Então, aí todo mundo passou a ter impressoras e o meu negócio começou a ter dificuldade para poder vender o impresso. Aí eu falei, se eu não posso vender o impresso, eu vou vender a arte, que é uma coisa que vai fazer com que eu consiga continuar produzindo o que eu gosto de produzir. Só que não era legal, porque para cada cliente que eu vendia uma arte, eu tinha que instalar lá um CorelDRAW, alguma coisa assim, e os caras não tinham licença, e não me parecia uma coisa correta de ser feita, né? Então, o que eu pensei? Eu falei, bom, eu preciso desenvolver eu mesmo um software para impressão, que aí eu faço a arte, exporto em algum formato e o meu software mesmo imprime. Só que eu não era programador, eu não tinha conhecimento para isso. E não existia também o Adobe, né? Eu não podia mandar um PDF para o cara imprimir. Então, não era tão simples, né? Aí eu comecei a procurar onde estudar programação e foi quando eu conheci a Tecnoponta. E eu vim fazer um curso de Delphi para aprender a programar. E assim que eu cheguei aqui na Tecnoponta. Da Tecnoponta desse curso de Delphi, como era aquela época na parte de tecnologia, né? A internet Sim. estava no comecinho. Vamos imaginar que a web foi criada em 95, foi chegando aqui no Brasil em 96. Eu estou falando do ano de 94, 95, 94 para 95. Então você vai perceber que não existia ainda esse negócio da internet como tem hoje. O que existia era impressão gráfica, o que existia era CD-ROM. Era aquela fase que as revistas vinham com CD-ROM. Então, era tudo multimídia, mas era assim. Então,
em um dado momento, lá mais ou menos pelo ano de 97, já tinha lá feito uns 2 ou 3 cursos aqui na Tecnoponta. Eu fui convidado pelo Rogério, que foi o fundador da Uhum, Tecnoponta, até para quem quiser conhecer, o primeiro Papo de Ponta eu entrevistei. sim. Então, quem quiser conhecer, tá lá a informação da fundação e tal. E o Rogério falou assim, pô, por que você não traz os seus cursos de design gráfico, os seus cursos de computação gráfica aqui para a Tecnoponta? Não existia, né? A Tecnoponta tinha só ele e o Luiz Lapetina, que um dia eu vou trazer para o Papo de Ponta, tá me devendo essa. Tá convidado, né, de novo. Ele está convocado, né? Convidado ele já foi umas 3 vezes, agora está convocado. Eu vou buscar ele lá, vou mandar sequestrar, só vou devolver para a família quando gravar. Então tinha só o Luiz e o Rogério e não havia essa parte gráfica aqui, né? Aí eu trouxe os cursos para cá e o Rogério falou assim, sempre essa pegada da inovação, né? Poxa, mas a parte de design gráfico, de multimídia, é uma coisa que já está aí. A gente tinha que fazer alguma coisa para essa área de web. Aí eu posso falar, Uhum. 1998, misturar a web ou misturar a programação com design, né? Então você vai ter ali a web, né, surgindo e ainda na conectividade. Então você vai pegar a parte gráfica que o Emerson trabalhava, com a parte da programação que o Rogério trabalhava, com a parte de conectividade que o Luiz trabalhava, misturando tudo, surgia ali esse ambiente web, aqui dentro da Tecnoponto. Essa época de estudo, de pesquisa foi tão legal, achei tão bacana esse universo, que aí nós fundamos, nós aí já foi eu, meu irmão, minha irmã, a gente fundou o Backsite, uma empresa só para trabalhar web. Legal. Mas Entendeu? Isso foi em 98. voltando um pouquinho aí para a gente explicar algumas coisas. Primeiro, né? Você falou lá no começo que você começou com uma banda e que você Sim, tocava sim. rock, mas você não nos disse qual era o instrumento que você tocava. Isso é uma coisa que as pessoas vão querer saber. Ah, Qual era o instrumento que você tocava? eu tocava guitarra. Toco Guitarra. violão, tocava guitarra. Sim, sim. Continua tocando até hoje nos momentos de. Mais ou menos, porque quando a Laís nasceu, a minha filha, Uhum. eu tive que vender a guitarra para comprar fralda para ela. E aí, depois passou um tempo, aí num Dia dos Pais, a minha esposa com a Laís me compraram um violão. Aí foi um misto de frustração com felicidade, porque eu gostava da guitarra, não do violão, né? Mas aí eu toco violão muito discretamente, muito, muito para mim mesmo. Uhum. Legal. Então a gente não vai ver um papo de ponta com você dando um show aqui no violão. Isso não Eu vai acho, eu acontecer. acho difícil, eu acho mais difícil. Legal. Bom, você falou do teu início na Tecnoponta, né? Dos Sim, cursos que você fez, veio fazer o Delphi e tudo mais, né? Isso lá atrás, na década sim. de 90, né? E aquele ali é bom a gente frisar, né? Você chegou à Tecnoponta, não foi agora, né? Não foi no ano passado, Não, quando não, você comprou a empresa, né? Tua não. relação com ela começou como aluno ainda, né? Sim, Então é sim, uma sim, relação antiga, a gente já está falando de quase 3 décadas, né? sim, A sim, própria Tecnoponta tem quase 3 décadas de existência, né? E o sim, teu início foi lá como aluno, né? Como é sim. que foi aquele começo, aquele primeiro curso? Fala um pouquinho mais para a gente, como foi o primeiro curso, contato com a empresa, como é que foi? Então, são duas coisas legais para poder falar sobre isso. Primeiro que nós temos a Tecnoponta Sistemas, foi a Tecnoponta que eu conheci. Rogério Lacerda, o movimento da Tecnoponta, ele é incrível, ele é muito legal, assim. Eu acho que se eu pudesse falar mais sobre com as pessoas, elas vão entender o porquê que a Tecnoponta existe. A Tecnoponta, ela nasce do Rogério Lacerda, dono de uma fábrica de software, em que ele está com dificuldade de encontrar profissionais no mercado. Então, o que ele fez? Ele começou a dar aula, que ele era muito experiente, né? O Rogério é sei lá, o Bill Gates da Baixada Santista, o cara mais inovador na área de tecnologia que eu conheci na minha vida. Então, ele começa, ele mesmo, a capacitar a equipe dele. Só que como os funcionários dele, os programadores, eles faziam faculdade, essa informação vazou e alguns funcionários falaram, poxa, tem uns amigos meus que querem fazer também, eu posso trazer para cá? Aí ele falou, tudo bem, desde que eles pagam um café aí para fazer o coffee break. Então, se você vier fazer uma aula aqui no Ponta hoje, você vai encontrar o modelo que foi criado nesse formato. De repente, um empreendedor capacitando os seus profissionais, e aí, por conta do pessoal que vem de fora, que são os estudantes, a elaboração de um café, que é o coffee break da Tecnoponta, ele vem desse movimento, né?
Eu fiquei sabendo que também estava acontecendo. Eu fiquei sabendo, já não era aluno, não era colega de ninguém, mas essa informação foi sendo transmitida e eu fiquei sabendo que ele estava dando aula também. E procurei a Tecnoponto e fiz o curso de Delphi. Só que ainda não era uma escola, era uma empresa de software que o dono dava aula à noite. O Luiz Lapetina, que era o que dava aula de Windows Server, naquela época era o Windows NT4, né? Ele também era amigo do Rogério e falou, pô, também estava querendo dar aula aqui na escola, mas já que você montou a estrutura aí, a sala de aula, acho que o que você acha da gente fazer junto? Aí o Luiz veio e eu cheguei, eu era o caçulinha, né? Eles não gostam que eu fale, mas eu sou mais do que eles. Então, eu cheguei, eu era o caçula naquela ocasião. Ainda era uma empresa de software que tinha esse evento à noite para dar os treinamentos. Então, quando eu cheguei para fazer aula, não existia Tecnoponta Treinamentos. Era a Tecnoponta, era uma empresa de software, e eu vim para dar treinamentos também. Só que esse movimento dos treinamentos se consolidou, e aí o Rogério vendeu a empresa de software e surge a Tecnoponta Treinamentos. Então, quando surgiu a Tecnoponta Treinamentos, eu já estava aqui, já dava aula aqui, já era um dos três. Entendeu? Eu não faço parte da fundação da Tecnoponta Sistemas, mas da Tecnoponta Treinamentos eu estava desde o início. Uhum, legal. Entendeu? Você fez quantos cursos até chegar ao estágio de ser professor? Porque depois, como você falou, você deu aulas aqui, né? Durante um bom período. Foram quantos cursos até lá? Com o Rogério, eu fiz todos dele, devia ser uns 4 cursos, né? Que é Delphi básico, Delphi avançado, Delphi para internet, e eu fazia parte do Clube Delphi, né? Que era o Dr. Delphi, que era um clube. Então, eram 4 cursos com ele, fiz o curso do Luiz Lapetina, que era um Windows Server, eram 2, né? 6 cursos. E aí, quando eu comecei a dar aula, aí daí para frente eu comecei a fazer uma série de cursos, mas aí já era porque eu estava dentro da casa. Eu fiz ali, eu como aluno ali, estudando, devo ter feito uns 10, 11 cursos no final, né? Mas aí, porque eu já estava aqui dentro, aí surgia o curso, eu fazia, porque eu gosto muito de estudar, então fazia isso. Como professor, eu escrevi 14 cursos. E tu começou a dar aula quando aqui? Em que Em ano, você lembra? 98. 98 mesmo, tá. 1998. Eu dei aula de 98 até 2008. Eu treinei 3.000 pessoas aqui. E você Aliás, viu todo o crescimento, pode falar. aliás, se alguém que estiver assistindo aqui a gente já foi meu aluno, comenta aí embaixo, manda um recado para a gente poder matar a saudade. Legal. Você viu, então, na verdade, você viu o surgimento, né, da empresa como ela é hoje, nessa questão de Sim, treinamento, né, como você falou, e você sim, viu, então, os passos que ela foi dando, né? sim, Quanto sim, você contribuiu ainda como professor? Você falou de quantos cursos você criou, quantos cursos você deu aqui, né? Quantos treinamentos. Mas quanto sim. você contribuiu nesses 10 primeiros anos para o crescimento, né? Para que a Tecnoponto ela ganhasse a força que ela tem de mercado, se tornasse a empresa referência que ela é? Olha, é difícil porque foi um trabalho muito de equipe, né? O Rogério, ele sempre teve... O Rogério, para quem conhece, sabe dele, ele tem uma visão, ele vai investindo em algumas áreas. E a Tecnoponta, quando nós começamos, naquela época, quando eu falo nós, na parte de treinamentos, né? Ela tinha 2 salas de aula só. Ela era aqui nesse mesmo prédio aqui em Santos e tinha 2 salas de aula. Então, o Rogério tinha a sala de aula dele e a outra eu alternava com o Luiz. Então, o Luiz ia dar uma turma, eu ficava de fora. Depois eu vinha dar uma turma, o Luiz ficava de fora. Aí eu percebi que eu tinha demanda para poder ficar continuamente dando aula. E eu pedi para o Rogério se eu podia criar uma turma de madrugada, que foi o Corujão. Aí ele permitiu essa loucura, né? E eu criei uma turma de ASP na época, que era das 11 até 2h30 da manhã. E era terça e quinta só. E essa turma de ASP, na madrugada, ele percebeu que ali tinha um espaço para investir e começou a expandir aqui em Santos, né? Alugou outra sala e eu passei a ter a minha sala e treinava muita gente. Então, eu acho que por conta desse momento que deu essa crescida, aí ele já começou a pegar outros professores, aí veio o Renato Caiobi, aí veio o Marcelo, o próprio Anderson também, aí começam a chegar os outros professores aqui em Santos, dar uma consolidada. Um tempo depois, aquele velho sonho, acho que todo mundo que é da Baixada Santista fica naquela sombra de ir para São Paulo e tal. E aí foi quando foi montada até aqui no Ponta São Paulo, e eu cheguei a dar uma turma inteira de Linux lá, 5 cursos lá, só que eu não me adaptei, porque no momento em que montou São Paulo,
a Unidade de São Paulo, a gente tinha, eu tava, você tem que imaginar o seguinte, que ao mesmo tempo que a Tecnoponta vai crescendo, eu lembro que eu falei que eu criei o backsite Sim. também vai crescendo. Então, quando chega naquela etapa que a gente montou São Paulo, eu estava dando aula em São Paulo, eu tinha que me dividir entre Tecnoponta São Paulo, Tecnoponta Santos e backsite. Nessa divisão, eu já não estava mais conseguindo lidar, eu cheguei no meu limite da capacidade de conseguir administrar e eu tive que fazer uma opção e optei pelo backsite. Então, no final de 10 anos, aí eu optei por ficar no backsite, que era um empreendimento meu, né? E aí, nessa opção que eu fiz, eu treinei pessoas para ficarem no meu lugar aqui, muitas pessoas foram... Eu deixei a Tecnoponta extremamente bem organizada nessa parte, e em 2018, eu fiquei exclusivamente backsite. Uhum. Foi isso que aconteceu. Você saiu da Tecnoponto em 2008, mas de certa forma ela nunca saiu Não, de não. dentro de você, né? Só uma correção. Eu entrei, não, falei errado, verdade. Eu entrei em 1998 e saí em 2008, Uhum. não 2018, tem razão. Saí em 2008, foram 10 anos. Só que professor eu já era antes e nunca vai deixar de ser. Então, eu já tive a minha escola antes, aí depois eu fiquei 10 anos aqui e fui para o backsite. No backsite, se você visitar um dia a minha sala lá, onde eu trabalho tem uma lousa e uma TV para eu explicar. E meu trabalho é sempre formar pessoas, eu sempre faço isso desde sempre. Muita gente trabalhou comigo no backsite e fala que o backsite é uma grande escola, mas lá não tem aula, lá tem na prática, né? Então, mas as pessoas chegam lá, não adianta, vem fazer reunião comigo, vai tomar uma aula, vai tomar uma aula. Então, eu nunca deixei esse movimento de ensinar as pessoas. Sempre gostei, sempre fui apaixonado por isso. E a Tecnoponta sempre ali, né, no radar, mas como um grande parceiro que era o Rogério Lacerda. Você voltando um pouquinho na questão do backsite, né? Você falou Sim. que ele surge, né? E o quanto o surgimento dele também tem como base a Tecnoponta. Queria que você falasse isso, porque você saiu em determinado momento, começou a cuidar da Sim. empresa que você criou, Sim. mas talvez você nunca tivesse essa empresa se você não tivesse passado e tivesse tido as experiências que teve aqui. Então, Ah, sim. o quanto isso foi importante para que você conseguisse ter a empresa de sucesso que você tem? Ah, é 100%, porque até que não é só o backsite, tá? Eu acho que se eu fizer um esforço aqui, eu vou lembrar de umas 10 empresas que surgiram aqui dentro, tá? Então, a Tecnoponta, ela é um ambiente de muita inovação. As pessoas, é muito comum o professor vir dar aula e nesse momento que ele está ensinando, ele está criando tecnologias novas, ele está criando conceitos, ele está trazendo para o aluno aquele conceito, ele vai criando referências e vai criando relacionamento com os alunos. O aluno sai da escola e vai tentar fazer coisas. E às vezes não consegue, procura o professor. Então é muito comum que o professor tenha uma continuação dessas relações. Então, até porque a gente faz aqui a mentoria, né? A gente tem essa relação com o aluno muito forte. Então, por exemplo, o cara vem fazer um curso aqui, não vai embora, acabou, já era. Sempre tem uma conexão muito forte. Então, eu posso garantir para você que toda a minha equipe era formada por alunos da Tecnoponta durante muitos anos. E posso garantir para você que muitos dos meus alunos, muitos dos meus clientes foram meus alunos também. Legal. Então, eu posso garantir que essa oportunidade para criar o backsite, ela surge muito aqui dentro. E até hoje, por exemplo, eu posso encontrar em alguns clientes, eu consigo encontrar alunos meus. Até hoje, eu ainda vejo isso. Para ter uma referência, fica essa marca. Então, eu posso... É difícil eu falar que eu não teria o backsite se eu não tivesse vindo a Tecnoponta, mas é muito fácil falar que a Tecnoponta, ela potencializa muitos negócios. Uhum. Legal. Só para quem está assistindo, a gente não conhece muito, ter uma noção mais exata, explica um pouquinho, até de forma resumida, né? O que que é o backsite, com o que o backsite trabalha, o que ele faz. Sim. O backsite, ele começou lá em 98 também, fazendo site, meio óbvio, né? Depois, com o tempo, a gente começou a ter uma grande quantidade de clientes que nós fazíamos sites. Aí nós fizemos um sistema de gestão para poder ajudar a fazer a manutenção do site, que foi o eSolution. Então, primeira fase do backsite, desenvolvimento de site, segunda fase do backsite, desenvolvimento do software de gestão de sites. Depois eu passei a ter que treinar pessoas para poder programar esse software. Então, aí eu passava, o meu passo já não era mais fazer o software, era capacitar as pessoas a lidar com esse software. E depois passou a fase em que eu comecei a criar soluções
esse software, que essas pessoas iam programar nesse software. Esse é um pouco mais complexo, é assim. Chega um limite, o programador ele tem uma coisa que é assim. O programador ele se especializa em código, em banco de dados, em algoritmo, em lógica, só que ele se desconecta da área de gestão. Ele não sabe o que deve ser automatizado, as melhores práticas de gestão. Então, houve um momento ali no meio da criação do Backsite em que eu falei, epa, agora eu preciso entender mais a cabeça do cliente. E aí foi quando eu fui estudar administração. E aí os softwares deixaram a programação deixou de ser o foco, e sim a automação dos processos que aquele sistema iria trazer. E depois eu me pós-graduei em gestão pública para poder entender mais como os softwares podem influenciar nos municípios, no estado, nos órgãos públicos. Então, o Backsite se tornou uma empresa que fornece tecnologia para automação de processos, que faz a relação entre o cidadão ou o cliente e a equipe, né? No caso, o servidor, se for governo e tal. Então, a gente trabalha, no caso do comércio, no caso da empresa privada, na área de CRM, que a gente é bem forte nessa parte do CRM, da ferramenta de CRM, não na operação do CRM em si, mas na ferramenta do CRM. E na parte do governo, a gente trabalha nessa área de processos, onde vai protocolo, tramitação de processos, que é para lidar com a ouvidoria, essa área de comunicação. Sempre a relação entre o cliente final e a equipe. É ali que a gente atua. Legal. Você sai daqui em 2008, né, e você volta em 2020. Sim. Né? Então, a gente está falando aí de praticamente 12 12 anos. anos em que você ficou focado no Backsite, né? Sim. Mas você já falou aqui, momentos atrás, que o dar aula, o ensinar, o instruir, isso nunca saiu de você. Então, eu Sim. queria que você falasse sobre esse período exatamente de 12 anos, ou de aproximadamente 12 anos. Você tinha algum tipo de projeto, você tinha alguma ideia de trabalhar com curso, de trabalhar com capacitação, trabalhar com treinamento de alguma forma? Isso foi uma ideia que você alimentou durante esse período antes de voltar para cá? Então, talvez como nostalgia, talvez como saudade, mas eu não conseguiria montar uma escola por conta da minha parceria com o Rogério, entendeu? Assim, Certo. talvez eu potencializaria o negócio dele com software, mas eu jamais iria para uma situação de tê-lo como meu concorrente. Eu não conseguiria fazer isso, não. O que a gente tinha lá era software para a área de ensino à distância. Então, tinha vontade de criar situações, a gente criava tecnologia para isso. Então, por exemplo, hoje, toda tecnologia que está sendo colocada na Tecnoponta para o ensino à distância é oriunda do Backsite. Então, agora eu meio que faço a fusão das duas paixões ali, né? Mas eu acho que eu teria muita dificuldade de conseguir montar, se não fosse com ele, entendeu? Porque, veja, Sim. eu cheguei aqui com 22 anos de idade, esse cara me deu oportunidade. Uhum. Então, eu não conseguiria, eu acho que pegar e montar uma coisa para competir com ele. Vontade, sim, eu acho que se eu tivesse que dar aula, eu daria aula aqui, entendeu? Era mais ou Sim. menos isso. Mas eu não me afastei da instrução, porque eu passei a ensinar pessoas a usar o meu software. Então, só que esses treinamentos que aconteciam lá no Backsite, eles eram da nossa ferramenta, e eles eram gratuitos, eram para os nossos clientes. Então, eu nunca me desconectei desse processo de ensinar, mas aí eu só não comercializava o treinamento. Legal. Então, vamos lá, frisando, né? Se a gente for pegar Sim. uma palavra importante, ou um trecho importante do que você falou agora em relação a ter ou não ter uma escola, ou alguma coisa parecida naquele período de tempo, você Sim. falou sobre não concorrer. Você Sim. não concorreria com quem te deu a oportunidade lá atrás. Sim. Mas então eu vou pegar outra palavra que surgiu no meio do caminho aí, que foi oportunidade. Sim. Né? Você não concorreria, mas surgiu uma oportunidade, né? O que você pode falar para a gente a respeito disso? Da oportunidade de vir para cá e de passar a gerir a Tecnoponta. Tá. A minha relação com o Rogério sempre foi muito forte, né? Então, nunca teve nenhum risco para poder falar sobre qualquer coisa. Quando começou a pandemia, né? Foi a pandemia que causou tudo isso. O Rogério jamais teria feito a venda da Tecnoponta se não tivesse acontecido a pandemia. Ele também passou 28 anos aqui e também, veja, o Rogério vem da área de software e monta uma escola. E agora ele
deseja deixar a escola, no caso desse movimento que aconteceu, e volta a desenvolver software. Ele gosta desse negócio, entendeu? Então ele não parou ali, ele só está muito tempo aqui dentro, ele queria fazer uma coisa nova, tal. Então a gente já vinha conversando, já aconteceram algumas oportunidades desse bate-papo, mas ainda sem muita pretensão. Quando veio a pandemia, para ele foi assim, ó, o momento é agora. E aí eu mandei uma mensagem para ele perguntando, e aí, como é que você está passando por essa fase da pandemia? E ele falou, olha, se fizer algum sentido para você, eu acho que o momento é esse. Aí eu estava 3 meses ali dentro da minha chácara, ali também afastado, como todo mundo ficou, né, não sai de casa e tal. Vim para cá, conversei e aceitei o desafio e bora para frente, estamos aqui. Isso foi, você começa a tua gestão aqui em julho, né, do ano passado. Julho de 2020. A gente estava no era o quarto mês da pandemia no Brasil, né, se a gente Sim, for colocar aí na conta, né? Começou em sim, março, então a gente estava praticamente 4 meses depois. Os casos muito em alta, muita incerteza. A gente não vivia o momento que a gente vive atual com vacinação, redução de casos, as coisas sim, voltando ao normal, né? sim, Um período de fechamento, inclusive de escolas, né? No passado, nesse período, as escolas seguiam fechadas. Então, sim. um cenário que, na teoria, não era propício. Muitos talvez não Aham. fizessem qualquer tipo de investimento, mas empreender também é arriscar, e isso foi uma coisa que foi levada em consideração na hora que você topa o desafio e vem para cá? Ah, o período era entre a primeira e a segunda onda, sem saber que viria a segunda onda, né? Isso. Então, ninguém sabia que viria uma segunda onda, estávamos com a ideia de que estaria acabando a pandemia já porque era o final da primeira onda. Quando você fala que o momento não era propício, você está sendo bem elegante, porque o amigo meu que trabalha comigo lá no Backsite, Luiz, ele falou assim, quem é o idiota que vai comprar uma escola no meio de uma pandemia? Eu já tinha comprado e ele não sabia. Aí eu olhei para ele, aí ele ficou me olhando, olhei para ele, ficou me olhando, ele falou, falei besteira. Tem mancada. Não, é o seguinte, ó, eu não comprei a Tecnoponta para um ano, comprei a Tecnoponta para minha vida, então não foi, eu gosto desse movimento, assim, eu amo essa empresa, não vim para cá para ter resultado no primeiro mês, eu vim para cá sabendo que não ia ser fácil, sabendo que eu ia ter que vender minhas coisas se precisasse, para poder conseguir manter a escola em pé, e é assim que tem sido, tá? Tá sendo na guerra mesmo, mas eu não, meu projeto de vida não era relacionado à Tecnoponta, não era por conta desse, não era uma oportunidade como se eu tivesse, olha, apareceu um imóvel barato para comprar e vender depois. Não voltei para isso. Então eu sabia que assim, aquela imagem do garoto inovador com 22 anos que criou o Backsite, eu tenho 46 anos, então daqui a pouco eu estou com 50, 60, já vai ser mais difícil de manter. Mas aqui, como alguém que está compartilhando conhecimento e tocando esse ambiente de inovação e empreendedorismo e educação, tem muito espaço para mim, para trabalhar. Então, o Backsite, ele é importante demais, porque, na verdade, o que está acontecendo hoje é uma fusão entre esses dois negócios, né? Então, tanto o Backsite quanto a Tecnoponta têm se fortalecido mutuamente, né? O Backsite enxerta tecnologia na Tecnoponta, a Tecnoponta é capacitação nos funcionários do Backsite. Então, a gente está ficando muito forte por conta dessa união. Mas a Tecnoponta foi nessa linha, assim, não foi uma oportunidade para ganhar dinheiro, não. Eu voltei para casa, eu voltei para casa, foi essa linha, foi esse sentimento que rolou. Uhum. A gente está Até falando porque, ó, sobre... viu, Michael, deixa eu só te Sim. explicar uma coisa. Na minha família inteira, meus filhos, minha esposa, minha mãe, meus sobrinhos, tem a Tecnoponta como uma coisa que sabe que eu tive bastante retorno por estar aqui. Então, estar de volta à Tecnoponta nem de perto parece uma ameaça, é muito óbvio, né? Não existe vitória sem guerra. E a gente está no momento do medo de uma guerra contra um vírus, mas nós vamos passar por isso e para mim é uma honra estar aqui de volta. Claro, com certeza. Mas eu queria que tu desse alguns detalhezinhos para a gente, por exemplo, você começou a conversar com o Rogério, e aí senta quantas noites lá no caderninho, anotando, vai, não vai, faço, não faço. Como é que foi esse período aí até bater o martelo e falar, não, vou voltar para casa? Cara, de verdade, eu comprei a Tecnoponta pelo Zoom e paguei pelo Nubank. A gente se viu uma vez para olhar a Tecnoponta aqui em Santos, uma vez para olhar a Tecnoponta em São Paulo,
o resto, porque eu fui vir para olhar, o resto foi tudo pelo Zoom, e foi muito rápido, porque ele me deu uma semana para pensar. Não foi assim. Uhum. Ah, vamos conversar aqui. Não. Ele me deu uma semana, eu fiz uma proposta, ele falou, fechado. A gente assinou, ele foi embora, e dali para frente a gente conversa de vez em quando, e foi desse jeito, cara. Ele já sabe, ele também confiava que eu já conheço o processo. Então, para Sim. ele ficou em paz de saber que não era um amador que ia chegar sem saber por onde fazer as coisas. Ele sabe do que nós vivemos aqui durante 10 anos. Então, foi tudo muito rápido. E eu fiz propaganda de 2 empresas aí sem nem receber nada. Faz parte, né? A amizade tem disso É, também, né? Quando você chega, você entra aqui, você já começa a colocar um pouco da tua cara, como você falou, né? Você traz toda a experiência do Backside para cá e você implementa aqui o ensino à distância, né? Uma coisa que ainda sim. não existia, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É, vamos lá. Tecnoponta no ensino à distância, a primeira oportunidade que aconteceu foi, sei lá, uns 10 anos atrás, talvez 15, porque eu estava aqui ainda, nós já tentamos fazer isso, mas naquela época nem o mercado, nem a internet, nem as tecnologias que estavam aí estavam prontas para serem feitas. Então, esse processo a gente tentou fazer há 15 anos atrás. Eu ainda estava aqui, o Rogério, fizemos uns cursos, mas a internet era ruim, era meio difícil de fazer isso. E aí, quando eu voltei porque o mercado se consolidou nessa área. Então, por exemplo, o Backside já domina essa área da internet, como trabalha, as ferramentas já são mais avançadas, a internet possibilita e as pessoas estão também à disposição disso, entendeu? Então, as pessoas já aceitam mais isso. Então, quando eu cheguei com a faca e o queijo na mão. Ou seja, só para fazer curso tinha que ser online, porque estava no meio de uma pandemia, eu tinha toda a tecnologia, o mercado estava esperando. Aí é faca, queijo, goiabada, vamos embora, e a gente fez. Uhum. Hoje o EAD representa 30% do faturamento da empresa. E com certeza foi muito importante para passar pela fase da pandemia, senão a gente não teria passado. E essa questão do ensino à distância, durante a pandemia, ela ganhou corpo, né? É uma coisa que Sim, existia, né? sim, Talvez algumas pessoas vissem ainda com preconceito, mas isso foi caindo, né? Porque as pessoas foram fazendo, foram consumindo, foram gostando, foram vendo que existe a sim, sim, possibilidade de você absorver, de você ganhar conteúdo, sim, tendo condições diferentes, né? Não necessariamente estando no local, né? Mas eu queria sim, que você explicasse, agora falando de como funcionam as aulas aqui. Ensino à distância existem formas diferentes de se ter o ensino à distância, né? sim, Como sim. funciona o daqui da Tecnoponta? Até que no ponto a nossa ensino à distância é igual ao ensino presencial, não é gravado, ele é ao vivo, né? Então, quando vai começar a aula, você tem que estar de frente para o computador, inicia uma reunião, como a gente usa o Zoom, como se fosse uma reunião mesmo, e o professor vai explicar como se ele estivesse aqui, e o aluno pode perguntar como se estivesse aqui. Então, o nosso ensino à distância, ele é mais uma aula remota do que o ensino à distância. Porque o ensino à distância, ele tem algumas características, né? Você pode fazer a aula quando você quiser e de onde você quiser. Só que a aula é gravada. Então, se você tem uma dúvida, você tem que escrever um suporte para o cara responder depois, é mais difícil. Aqui não. Aqui a gente não faz desse jeito. Tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que se tiver a dúvida é na hora que você tira. Porque o professor está ali, como a gente está aqui conversando. E o lado ruim é que você tem que estar na aula. Você não pode fazer no horário que você quiser. A sua turma vai ser de tal dia até tal dia, tal hora até tal hora. Você tem que estar na aula como se estivesse na Tecnoponto. Então, ele é muito mais presencial, remoto, do que ensino à distância no sentido do formato do EAD que a gente tem no mercado hoje. Mas isso não significa que a Tecnoponta não vai entrar no mercado do EAD clássico, né, com o conteúdo gravado. É que no caso do EAD clássico, com conteúdo gravado, não existem turmas, existem consumo isolado, você não participa de um grupo que está fazendo um curso. Então, o nosso formato do EAD, quando ele vier, o conteúdo gravado, ele vai apoiar, mas a gente nunca vai abrir mão dos momentos ao vivo com o professor, as turmas. Isso a gente não vai abrir mão, porque é ali que você cria networking, é ali que você cria relação, tira suas dúvidas. Então, mesmo quando tiver gravado, vai ter momentos da aula, não vou dizer presencial, né? Mas eu vou dizer ali remoto, entendeu? Uma forma bem mais híbrida, né? Como já estamos falando de projetos futuros, vamos então falar de futuro.
O que Sim. está por vir? Então, o que está por vir são essas ferramentas. Bom, primeiro, né? O próprio aplicativo da Tecnoponta, aí é a vantagem do Backsite, né? Então, o Backsite está desenvolvendo. Já existe o aplicativo, você pode baixar e já conhecer os cursos, assistir os vídeos por ali, mas são vídeos promocionais os cursos. E a gente está preparando esse ambiente virtual de aprendizagem, que é chamado AVA, né? Então, dentro do aplicativo da Tecnoponta, você vai ter todos os cursos da Tecnoponta aqui nesse formato gravado ou os links para as reuniões que são ao vivo. Entendeu? E aí a gente vai fazer uma grande miscelânea entre aulas que são aqui presenciais, entre aulas que são remotas ao vivo e aulas que são gravadas. Eu enxergo que o gravado ele tende a ser uma coisa muito mais de material didático, como se fosse uma apostila, só que vídeos, né? Do que especificamente a aula. Eu acho que a aula é a aula. A aula é isso aqui, ó. A aula a gente está ali, o professor explica, fala as coisas que ninguém precisa saber, e o aluno dá risada, e pergunta, e confessa de um negócio que ele tem para fazer, tira uma dúvida como que ele poderia fazer, então tem ali. Sabe o que é legal a gente falar sobre isso? É assim, hoje nós estamos passando por uma fase da informação, de excesso de informação. Então, hoje você fica, cara, tenho tanta coisa para ver, eu recebo 50 links de coisas para assistir e de coisas para ver, e você tem que, na verdade, escolher o que você vai fazer. Vamos imaginar, eu fico lá, eu cheguei aqui até que no ponto eu tinha 22 anos de idade, 23 mais ou menos, mas tinha muito definido ali, ó, DEF básico, DEF avançado, DEF para a internet. Eram esses 3 cursos, era uma sequência, tinha uma ordem. Hoje, um rapaz com 22 anos de idade quiser aprender a programar, cara, ele tem tantos caminhos, tantas opções, tantas coisas, que ele acaba se confundindo e não começando e não sabe por onde começar, porque para cada escolha é uma renúncia. Então, se eu não tinha escolha, eu tinha só aquele curso, era fato, eu ia fazer o curso e não ia ter que renunciar a nada. Hoje, um aluno, para fazer um curso qualquer, ele tem que renunciar a todos os outros que ele não deixou de fazer. E é muita coisa. Então, é importante ter esse trabalho da mentoria que a gente faz aqui, por exemplo, de orientar, ó, cara, esquece esse monte de coisa que está acontecendo. A gente já fez a curadoria, que é selecionar a sequência do que você tem que aprender. A gente está te falando aqui pela mentoria, que é por onde você tem que passar, e a gente tem a tutoria, que é o cara ali ao vivo explicando. Então, a Tecnoponta, ela vai do clássico eu falo assim, a gente vai para um universo moderno quando o moderno é saber selecionar e não ter acesso a muita informação. Entendeu? Então, eu acho que o futuro da Tecnoponta é muito mais esse trabalho de orientação, mentoria e tutoria, do que especificamente produção de conteúdo para competir com esses monte de plataformas que estão aparecendo aí, o próprio YouTube mesmo, né? Com vídeo de tudo quanto é coisa. Eu treino meus filhos aqui, né? Então, os meus 2 filhos vieram para a Tecnoponta e fizeram curso Tecnoponta, e eu indico porque eu fiz isso antes de comprar, assim, sabe? Eu sei que tem um caminho a ser seguido que é mais certeiro, entendeu? Então, o futuro é uma miscelânea entre a tecnologia através do material gravado, do curso gravado, mais a mentoria por conta desse acompanhamento que eu acho necessário que tenha. Legal. Voltando um pouco no tempo, né? A gente foi lá para o futuro, vamos voltar um pouco para o presente. Eu queria que você falasse um pouco sobre a estrutura que hoje a Tecnoponta possui, né? Como você falou, existe a Tecnoponta aqui em Santos, existe a Sim. Tecnoponta em São Paulo. Você acabou implementando, né, nesse teu período a Tecnoponta também lá em Lisboa, né? Então, eu queria Sim. que você contasse um pouco sobre essa estrutura, quantos cursos existem hoje, que você desse um panorama um pouco mais geral sobre a escola. Tá, hoje nós temos 100 formações, certo? Então, nós temos a Tecnoponta de Santos de São Paulo, como você falou, e eu estou aqui no estúdio de Santos, você também está num outro estúdio de Santos, então nós temos os estúdios em Santos e São Paulo, e temos um estúdio em Lisboa, que é onde é dado aula de lá também. São 3 tipos de cursos, 3 tipos de treinamentos que nós temos, né? Os treinamentos que são de gestão, então ali você consegue fazer ele 100% online, treinamentos de software, de várias tecnologias que envolvem software. Aí, alguns a gente consegue fazer online e alguns a gente tem que fazer presencial, por conta de licenciamento, dificuldade para obter o software e tal. E treinamentos que são da área eu vou chamar assim, de manufatura, que é onde as pessoas vão trabalhar colocando a mão em alguma coisa, como manutenção de moto, instalação de ar-condicionado, marcenaria 4.0,
que é montagem de imóveis planejados com base em encomenda de materiais, né? Então, nós temos muitos cursos, como você está aí, por exemplo, no Geek, tem aí as impressoras 3D atrás de você, e são coisas que a pessoa precisa, às vezes, ver como funciona, tá? Porque ela não tem uma impressora. Então, para esses cursos ainda, nós só temos a modalidade presencial, e são muitos nessa área. Se você entrar no nosso site lá, tem uma área chamada Casa Inteligente, que tem uma relação bem interessante de cursos para você deixar uma casa totalmente automatizada, né? Desde a Alexa até a instalação de cerca, alarme, câmera, ar-condicionado, automação completa da casa. E aí, em São Paulo, nós temos um laboratório para isso. Então, para o ano que vem, a gente vai começar a filmar para poder colocar conteúdo gravado também dos cursos que são de hardware, vamos falar assim, de coisas que você tem que pôr a mão para poder fazer. Mas eu acho que o futuro da Tecnoponto agora, essa parte da estrutura mesmo, é começar a fazer esse elemento. Uma coisa importante é o seguinte, nós estamos, hoje, esse aqui é o 10º podcast da Tecnoponto, não é isso? Isso, exato. Então, depois vai ter o 11º, o 12º, a gente vai ter completado um ano fazendo nesse formato. Então, existe também, está sendo feito em São Paulo uma estrutura para ficar no formato de podcast mais com aquela mesa, a televisão no fundo. Então, a gente vai montar essa estrutura lá e provavelmente ano que vem vai mudar o formato, inclusive, do Papo de Ponta. Ah, legal. Então já temos aí mais uma novidade anunciada, Sim. né? Sim, Algo... na luta. Mais uma, vamos seguindo, né? Como você diz, vamos em frente, né? Sim, vamos em frente. Sempre. Eu Resiliência. vou- A palavra que eu gosto muito de falar do empreendedorismo é resiliência. Resiliência é você não deixar a peteca cair, a bola baixar por conta de uma dificuldade e você acreditar que vai dar e continuar na chuva, no sol, carregando pedra e lá no final você olha para trás e fala, cara, nem acredito que eu passei por ali, mas agora cheguei, entendeu? Então, resiliência, se vamos em frente, é isso. Não importa aconteça o que tiver acontecer, vamos em frente. Legal. Estamos indo para a parte final já desse nosso bate-papo. E eu tenho mais duas perguntas, se nenhuma surgir, porque jornalista, Emerson, tem muito disso. Eu tenho mais uma pergunta para fazer, aí tu me responde, surgem 3, 4, 5, e a gente vai prolongando. Sim, sim. Mas eu vou tentar ficar nas duas, até por causa do tempo. Tá bom. Primeira, se você tiver que resumir toda a tua trajetória, lá dos 22 anos até hoje, qual palavra resumiria toda a tua trajetória? Resiliência. É resiliência mesmo. Resiliência. Sim, sim, sim. Porque quem conhece a minha trajetória sabe das dificuldades, dos desafios que nós tivemos que passar para poder manter as coisas funcionando. Dificuldade de bolha da internet que estourou, dificuldade de pandemia. Eu acho que é resiliência, assim. A inovação, eu não gosto de falar da inovação como uma vantagem, porque eu acho que inovação é uma obrigação para quem trabalha com tecnologia, né? Então, se você não tiver isso aí, é como você falar assim, qual a vantagem do político? Ser honesto. Não, isso aí é uma obrigação. A Claro. vantagem qual é a vantagem, né? A mesma coisa. Então, acho que a vantagem do empreendedor não é ser inovador, porque a inovação ela tem que estar ali, é processo-chave. Mas a resiliência, essa capacidade de respirar e vamos em frente, eu acho que eu resumiria com essa palavra. Legal. Se você olhar, então, vamos olhar de novo para a trajetória. Sim. Você já resumiu sua trajetória em uma palavra só. Mas o que você pensa e o que você sente quando você olha para toda essa trajetória de vida, tu para hoje e fala, é isso que eu sinto. Qual é o teu sentimento? Satisfação. Sim, eu faço o que eu gosto, né? Então, se todo mundo conseguir fazer o que gosta, o pessoal fala assim, que se você trabalha com o que você gosta, você não trabalha, né? Para quem acha que trabalho é uma coisa. Então, assim, eu faço o que eu gosto. Então, eu olho para trás e não me arrependo de nada, 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 nada do que foi feito, porque eu sempre fiz com muito prazer. E quando você faz com prazer, você não importa se teve o resultado financeiro. É como se você falasse, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro para ir para o parquinho. Tá, e se você trabalhasse no parquinho? Entendeu? Aí você já não precisa mais do dinheiro, você já pode brincar, porque aquilo ali já é a sua brincadeira, entendeu? Então, eu nunca fui uma pessoa que tive grandes resultados, assim, né? Ninguém vai me ver de Ferrari rodando na rua, não é isso. Mas eu sou muito satisfeito por conta de ter conseguido fazer as coisas como eu gostaria que fosse feito. Legal. Para encerrar, qual dica você dá para os alunos? O que você tem a dizer para aqueles que são alunos, que olham para a tua trajetória, que veem, pô, ele conseguiu, acho que eu consigo também.
Qual a dica que você dá? Qual o conselho que você dá? Então, olha só, a dica para os alunos é uma coisa que não é tão rápido para falar, tá? Eu sei que a gente está com o tempo estourado, mas é porque é necessário entender quem são os alunos. Então, que tipo de aluno você tem na Tecnoponto? Você tem, primeiro, aquele pessoal que está começando a carreira. Para esse pessoal, eu digo assim, ó, a palavra competência, que é você ter a competência para fazer alguma coisa, ela é um tripé entre habilidade, motivação e capacitação. Então, se você não se capacita, você não tem competência para fazer algo. Não adianta você falar que você quer ser médico. Se você não fizer medicina, você não vai poder operar. Não adianta falar, eu quero ser advogado porque eu sei debater. Se você não for lá e passar na OAB, você não vai ter autorização para executar aquilo. Você não pode, tem que se capacitar. Então, primeiro, quem está começando, estuda. Estuda, 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 estuda. Essa é a primeira coisa. E aqui na Tecnoponto é um lugar onde a gente propõe esse ambiente de estudo. Isso para quem está começando. Depois a gente tem aquelas pessoas que têm vontade de aprender a fazer alguma coisa, não necessariamente porque ela quer uma carreira, mas porque ela quer dominar um conhecimento. Para essas pessoas, o faça você mesmo, o curso aqui no Ponto, ela tem uma vantagem que é o seguinte, são cursos rápidos de só uma semana. Então, por exemplo, até conversei com o Fatigati no papo de ponta anterior, o cara tem, estou montando uma casa, tem que instalar 10 ar-condicionados. Se eu fizer o curso, em uma semana eu aprendo a instalar, eu vou lá e instalo, o curso vai ser de graça, perto do que você gastaria de mão de obra para fazer. Então, quem gosta de fazer coisas, aqui no Ponta tem muita coisa legal para você aprender a fazer. Automação residencial, elétrica, a montagem de imóveis planejados, desenvolvimento de software. Se você gosta de fazer coisas, aqui é o seu lugar. Então, essa é uma dica, né? Para você poder aprender rápido, né? Eu fazia, na época que eu era aluno, um cliente perguntava para mim assim, você sabe fazer tal coisa? Eu falava, sei, mas o meu sei era uma profissão, uma profecia, porque eu falava, lógico que eu sei, tem um curso lá, vai começar daqui a uma semana, se ele me der um prazo, eu já sei, eu sei fazer no momento em que chegar a hora de fazer, porque eu vou aprender rapidamente lá, em uma semana. E eu usei muito isso, cara, muito, muito, muito. Eu vendia, às vezes, um serviço que eu não sabia fazer, pedia um prazo para depois da turma e depois entregava o serviço, honestamente, com qualidade, porque eu vinha para cá, corria e aprendia. Então, eu usava isso. O outro tipo de aluno que nós temos são os funcionários das empresas, que são aquelas pessoas que vieram por conta da empresa colocando ele aqui. Aproveita, porque empresas que investem em você, obviamente, você não vai encontrar com muita facilidade. Então, se você tem uma empresa que investe para que você aprenda, aproveita, porque a grande maioria vai sugar o que você aprendeu e não vai investir para que você aprenda. Então, para esse aluno que veio porque a empresa mandou, aproveita. Não entenda isso como um castigo. Tenho que fazer o curso porque alguém me mandou fazer um curso. Não, aproveita porque tem um valor enorme. E o último que eu poderia falar é o empresário também, né? Porque, assim, Steve Jobs, ele falava uma frase que era mais ou menos assim. Perguntaram para ele se ele não tinha medo das pessoas aprenderem e ir embora, né? Aí ele falava, não, eu tenho medo dos que não sabem nada e ficam. Esses que me dão trabalho. Então, essa ideia de você capacitar a sua equipe e depois você ter o resultado operacional de muito mais qualidade em relação a isso, é uma dica. Eu não tenho dúvida. Eu mando meu funcionário para cá, antes mesmo de ter comprado, porque a minha equipe fica melhor, fica muito mais capacitada e só fica a gente com muito conhecimento. Então, é difícil dar uma dica para o aluno quando você entende que você tem desde o cara que está aprendendo, o cara que quer saber porque ele tem interesses de curiosidade e o cara que é o profissional. E para o empreendedor, é um passo à frente. Aprendeu, colocou em prática, dinheiro no bolso. Emerson, obrigado aí pelo tempo disponibilizado, pelas informações, né, que você trouxe para a gente também, né? É uma chance de te conhecer, né? Normalmente, quem entrevista não fala de si, busca extrair o melhor daquele que está entrevistando, né? Afinal de contas, o foco é geralmente não, sempre é quem está dando a entrevista. Então, queria te agradecer por contar um pouco da tua história, permitir que as pessoas conheçam um pouco mais do Emerson, que dirige a Tecnoponta, e quero deixar aqui o espaço para você se despedir daquele que está assistindo a gente. Não, beleza. Não, gente, muito obrigado por estar conosco aqui mais uma vez no Papo de Ponta, né? Eu acho que
Daqui para frente eu volto para poder perguntar mais e responder menos. E a gente inverteu esse papo de ponta mesmo só por conta da curiosidade. Tinha muitas pessoas perguntando a respeito disso e a gente queria registrar um pouco para poder ficar já mais esclarecido, como um post manifesto de um blog, né? Como fosse um começo de um projeto. Mas é isso. Eu agradeço também, viu, Michael, por conta da sua habilidade, muito melhor que a minha para entrevistar, né? Voltando a falar, né? Você estudou para isso, você se capacitou para isso, e isso é muito importante. E é isso. O que eu posso falar para o pessoal é vamos em frente. Beleza, então vamos em frente e até a próxima. Obrigado, Emerson. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do 10º episódio do Papo de Ponta, tá? Quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, agradecer aqueles que estão nos ouvindo no podcast também. Todos vocês são muito importantes. Esse programa é feito pensando em vocês e é para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e como diz o Emerson, que normalmente é um entrevistador e, portanto, normalmente fecha o Papo de Ponta, vamos em frente. Até a próxima.